A paz de Deus, a paz de Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus que faz milagre e de Deus que opera maravilhas. Até esses dias todos eu joguei nas redes sociais, eu joguei nos meus canais de Facebook que eu tenho e que eu ia dar hoje, que eu ia dar as respostas das perguntas dos grandes milagres feitos pelo nosso Deus, pelos grandes milagres, que milagres duradouros, como eu mesmo disse, milagres que, como eu mesmo disse, não assim, a ressurreição de Lázaro, a cura do filho da viúva de Naim, foi um milagre que aconteceu assim momentâneo, foi maravilhoso, foi lindo. Tudo que nosso Deus faz é maravilhoso, é lindo. Mas a pergunta que eu fiz, eu queria que vocês vissem a resposta agora aqui nesse canal no YouTube que eu estou contando, com a ajuda de Deus, para que a prosperidade desse canal venha fluir e por meio dele alguma coisa será feita na obra de Deus, por meio dele Deus abençoar, que esse canal fluir, que esse canal prosperar por meio dele. Algumas bocas vão comer lá na cidade da África, porque por meio desse canal eu fiz voto a Deus, que se Deus me abençoar nesse canal e que eu tiver algum benefício, um tanto por cento vai lá para a África. Eu fiz um voto permanente e eu espero que Deus vai nos abençoar e que Deus vai estar conosco. Então agora vamos às perguntas, né? As respostas. Primeiro eu falo a pergunta que eu formulei. Eu perguntei qual que foi os grandes milagres e que foram assistidos por milhares e por milhões de pessoas, né? Então eu não vou contar esse, porque depois eu quero fazer mais perguntas, aí são milagres menos, né? De menos tempo. Vamos falar o de mais tempo. Um dos milagres duradouro e que a pessoa viu acontecendo o milagre foi a passagem do Mar Vermelho. A passagem do Mar Vermelho, eu vou marcar aqui para me saber que é só 7, né? Que eu vou falar Mar Vermelho. Mar Vermelho, para saber que eu já falei sobre ele. Então a passagem do Mar Vermelho foi milagre que a pessoa ficou vendo e passando e assistindo por um período de tempo. Até hoje eu já fiz algumas pesquisas, até hoje eu não descobri ainda qual foi a duração do tempo que aquele pessoal demorou para passar. Mas depois, fazendo algumas análises, calculando que foram 600 mil homens, né? Fala a palavra de Deus, foram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E depois, pesquisando a palavra de Deus, a gente percebeu que jovens, aqui homens abaixo de 20 anos não foram contados entre os 600. Então a gente fez um cálculo assim, baseado entre famílias, entre mulheres, entre esses jovens abaixo de 20 anos. A gente fez um cálculo de 3 mil pessoas, 3 milhões. De 600 mil homens, né? Fora mulheres, todos eles tinham, os homens que fala lá, né? Acima de 20 anos, eles tinham as suas mulheres e eu não sei se já naquela época já tinha homens com várias mulheres. Então tinha muita mulher, então se calcula que foi acima de 3 milhões de pessoas, isso sem contar animais, né? Sem contar animais, isso precisa ver, porque
não se contaram os animais. Então, aí agora, segundo os dados policiais, os dados calculados de aglomeração de pessoas, se calcula uma pessoa por metro quadrado. Então, porque também a ciência fez esse cálculo, porque aglomera-se um monte de pessoas, então calcula-se por metro quadrado. Isso sem contar as carroças, os camelos e tantas outras coisas que eles levaram. A gente está calculando 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Então se calcula que foi aberto um canal. Agora, pensando bem, 3 milhões de pessoas, se você pegar numa área de 1.000 metros, que seria 1 quilômetro, aí a gente não sabe qual o tamanho que Deus abriu o mar. Se foi 1 quilômetro, se foi mais, mas eu acredito mais para menos, né? Deus abriu o mar, e se você pegar em fila linear, pondo, encostando uma pessoa na outra, 1.000 pessoas, 1.000 pessoas, em numa área de metro quadrado, você imagina agora 3 milhões, aí vai, e você vai contando, eu fiz aqui um cálculo, mais ou menos, eu acho que sempre há mais daquilo que a gente fala. Então se calcula uma distância de 3 quilômetros de pessoa, de multirão de pessoa passando dentro daquele mar. Então ali se tem um tempo, uma pessoa, aquele que está lá atrás, ele vai ter que até chegar aqueles que foram mais na frente, né? Nesses 3 milhões entre camelos, eu calculo que depois dá muito mais espaço. Então se calcula que dá 3 quilômetros, para andar 3 quilômetros, um homem, em média, ele anda, ainda mais com carregamento de coisa, um homem anda em média 6 quilômetros por dia, por hora. Um homem andando assim normalmente, a média é de 6 quilômetros por hora. Então vocês imaginam, 3 milhões de pessoas, aqueles que estavam lá atrás, para eles virem também, para poder acabar de passar o mar, aquele multirão de gente, imagina 3 milhões de pessoas. Isso eu estou dizendo, se Deus abriu o mar 1 quilômetro de distância, que é para ele dar uma média de 1 milhão de metros quadrados, é onde estaria 1 milhão de pessoas, né? 1 milhão. Então 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então, calculando assim, então foram aproximadamente 3 milhões, calculando assim em distância, para pôr esses 3 milhões, calculando em metro quadrado, 1 metro por pessoa, então se estima-se acima de 3 quilômetros, acima de 3 mil metros, porque como que põe por metro quadrado um e outro, e outra. Aí nesse caso a gente calcula que dá mais do que 1 metro quadrado por pessoa, porque eles não ficaram acumulados, porque eles calculam quando vai ter uma aglomeração nessas carreatas, nessas coisas que eles fazem, naqueles ajuntamentos lá nas praças, lá, se é aqui em São Paulo, no Brasil, na Praça da Sé, lá nesse lugar. Então se estima que eles calculam pela quantidade de metros quadrados que tem naquele espaço. E aquilo lotou tudo de gente, é onde eles calculam. Existiu lá 500 mil de pessoas, existiu lá 200 mil pessoas, pela quantidade de metros quadrados. Então, calculando-se assim, por essa estimativa de metro quadrado, eu calculo que 5 quilômetros, vamos dizer, para sermos mais exatos. Então, uma pessoa para andar 5 quilômetros, até aquele que estava lá atrás e o que estava na frente, o que estava lá atrás, ele teve que andar 5 quilômetros para ele alcançar o que estava na frente. Então, nesse negócio dele ele alcançar dentro do mar, ele teve que passar ali. Então, aquilo foi um bom período de tempo, foi um milagre, dos grandes milagres que Deus fez. E ele ficou olhando aquela água parada, o Senhor ficou segurando. É um milagre, como eu fiz as perguntas, um milagre assistido
por dezenas, por centenas, por milhares de pessoas, porque eu queria falar sobre o povo de Israel. Muito bem, então já se calculou assim, e se calculou que demorou algumas horas, né? Porque imagina, uma pessoa anda 6 quilômetros por hora, ele está lá atrás, até ele atravessar o mar todo, ele teve que ir, tinha alguém na frente dele, ele andou. Então, estavam todos ali e foi um grande milagre. Quem sabe não foi umas 5 horas, né? De 5 horas de você ficar vendo um aleluia, um milagre acontecendo, aquele mar parado, aquela água parada. Isso eu estou calculando se Deus abriu num espaço de 1 quilômetro de abertura para eles passar. Agora, se foi menos, aí dá muito mais de distância, porque calcula-se um metro quadrado por pessoa. Agora vocês imaginam, se Deus estreitou, se foi aí só 500 metros, aí já aumenta de 3 quilômetros para 6 quilômetros. Então a pessoa, para andar 6 quilômetros, ele andou 18 quilômetros dentro do mar, vendo aquele milagre maravilhoso. Então esse é um dos grandes milagres acontecido e visto continuado. Você vendo o milagre acontecer. Muito bem, então aqui, irmãos, a gente também viu, procurou outros milagres aí também no próprio povo de Israel. E eu pus aqui, nossa, eu dobrei aqui ontem para não perder, mas aí eu vou marcando aqui o 7, né, porque eu não vou esquecer. Já foi o primeiro do Mar Vermelho e agora vem vindo outra coisa, irmão. Esse é mais duradouro, esse que eu vou falar. Mar, né? Vou pôr aqui o mar para mim não esquecer que já é o primeiro, né? Mar. Agora depois, a coluna de fogo que Deus mandava na parte da noite, porque lá no deserto, no deserto, de dia um sol terrível, que ninguém suporta naquela areia, é muito calor. Todas as pessoas que já foram no deserto, todos conhecem isso, que de dia, porque o mormaço da terra, o mormaço que sobe da terra com o calor de cima, ninguém suporta. Então, de dia o Senhor mandava nuvem. Então foi um milagre acontecendo, porque foi coisa fora da natureza, fora do normal. O segundo milagre é a nuvem, né? A nuvem, né? O terceiro milagre, isso dá para o povo de Israel, o terceiro milagre acontecendo, que aconteceu durante 40 anos, eles vendo aquilo. Uma coluna de fogo cobria de noite para aquecer o povo de Israel. Veja bem que coisa maravilhosa, irmão. Vocês imaginam, calculando-se por metro quadrado, esse número de pessoas. Como eu estou com pressa de já dar resposta logo, porque parece que eu fico aguçando a curiosidade dos meus amigos, dos meus irmãos, as perguntas que eu faço aqui, e eu devia ter calculado quantos hectares e se ocupou. Eu calculo com uma cidade, eu não quero exagerar não, uma cidade do tamanho de Campinas, uma cidade muito grande, aquela multidão de pessoas, e aquela coluna de Deus mandou aquela nuvem cobria para fazer sombra para o seu povo. Isso é para ver como Deus tem cuidado do que é seu. Aleluia. Aí, de dia, a coluna de nuvem, fazendo sombra para eles, que eles não iam aguentar o sol escaldante. Então vai, a coluna de nuvem. À noite, coluna de fogo, já o terceiro milagre. Coluna de fogo, né? O terceiro milagre. O terceiro. E, irmãos, vocês já pararam para pensar quanto nós bebemos de água por dia? Eu também, como estou com pressa, devia ter pesquisado aqui quanto que um ser humano bebe de água, que nós temos que beber de água. Vocês imaginam para alimentar, para abastecer 3 milhões de pessoas fora? Isso aí a palavra de Deus não fala. Quantos que eles levaram de camelo, de cavalo, de mula, de cabra, de tudo. Tudo bebe água. É outro milagre durante todo esse tempo, aonde arrumou
tanta água para esse povo beber, né, irmão? Tinha que ter criado um açude ou sei lá o que. Eu sei que Deus alimentou e sustentou e aquele povo. E depois fora as cordonizes, a, a água, né? Já pus aqui o quarto milagre, a água. A água, né? Que para abastecer aqueles 3 milhões o quarto. E agora vem o quinto milagre, tudo lá com o povo de Israel. O quinto milagre é, durante os 40 anos, Deus mandava maná do céu. Isso não é normal, mas isso é um milagre que eles assistiam todos os dias. Por isso que eu falei, milagre acontecendo. Milagre, né? Depois tem o grande, que eu ainda vou falar sobre ele, né? É milagre acontecendo. Olha que maravilha. Você ficar ali, todo. E para eles, assim, eles até que acostumaram, né, irmão? Como Santo Deus, que era uma coisa natural. Nós hoje, como que vai Deus ficar mandando maná do céu? Não existe. Vem das nuvens, como é que é? E vinha maná do céu para alimentar o povo de Israel. Mais uma vez eu falo, vê como é que Deus cuida do seu povo. Se Deus cuidou do povo de Israel, não vai cuidar de você também, meu irmão, amigo. Não desanima, não para. Bom, aí já foi essa parte. Depois tem mais coisa que aconteceu, mas aí vem o terceiro, o quinto, agora vamos para o sexto, né? Porque depois o sétimo é o grande, que eu vou ter mais milagre depois. O sétimo é a passagem do Jordão. A passagem do Jordão também, vocês calculam um milagre acontecendo, porque vocês param para pensar, o Jordão é um rio grande, não é um riozinho pequeno, como eles falam aqui, um corguinho, um riozinho pequenininho, é o rio Jordão, porque se fosse um rio pequeno, eles não estavam preocupados como é que eles iam passar o Jordão era um rio enorme, e então, olha o milagre acontecendo, porque quando a água parou, essa água aqui foi embora. Agora, vocês imaginam, vocês pegam aí onde está descendo uma enxurrada ou alguma água que vem descendo, e você entanca ali. Então, aquela de baixo vai embora. E aquela outra que vem lá? Como que ficou aquela água? Ela vinha vindo. Aquela água vinha vindo. Onde foi aquela água? Então não era um grande milagre, não foi um grande milagre acontecendo. Não dá para entender que o Senhor Deus parou os manancial. Não dá para entender que o Senhor parou a água lá, nem as minas parou de dar água. Porque a água teve que ficar parada ali para o povo de Israel passar, porque a outra foi embora. E o povo de Israel passou a seco, aí pegaram 12 pedras do Jordão, glória a Deus. Irmão, pra vocês verem o que é o milagre de Deus, né? Mas passaram o Jordão, passagem do Jordão. Imagina 3 milhões de pessoas passando o Jordão e a água da parada. Imagina lá para cima, irmão, da onde vinha dos mananciais. O Senhor parou tudo, parou as minas, porque senão, se continuasse, ia inundar tudo. Aqui ia virar um montão. O Senhor parou. E ficou parada a água, parou tudo, parou os mananciais, parou tudo. Eu posso contar isso porque Deus já me deu de pedir para parar de chover, e parou de chover na hora. Aí até eu perguntei, mas e a chuva que já vinha vindo lá de cima? Porque ela demora alguns minutos, algumas coisas, quando ela sai, quando ela começa a se derreter lá, até ela cair aqui, na gente, ela demora alguns minutos. Quando Deus me deu de dizer, para a chuva em nome do Senhor Jesus, e a chuva que já estava em cima. Aí o irmão falou, você é bobo, né, irmão? O Senhor já sabia que você ia pedir para parar a chuva, já tinha parado, era tudo. Então, irmão, é assim. Esse é o Deus que nós servemos, esse é o sexto milagre. Agora vem o grande milagre, né, irmão? O duro é que eu escrevi para mim poder não perder as contas, mas alguma coisa a gente lembra por conhecimentos que a gente já tem normal, e talvez eu não precise ler, mas era melhor que eu lesse para mim não falhar em nada. Mas o outro grande milagre que está acontecendo agora,
nesse exato momento, onde eu estou sentado aqui, está acontecendo no mundo grande milagre. Quando Deus disse, haja dois grandes luminares, glória a Deus, aleluia, Jesus. Haja dois grandes luminares, a luminar maior para iluminar o dia e a luminar menor para iluminar a terra, para iluminar a noite, a lua. E a lua, irmão, ela tem uma influência muito grande sobre as marés, sobre o mar. E o mais importante, que a terra, quando o Senhor, porque dava-se uma impressão que antes de Deus falar isso, haja que foi no quarto dia que o Senhor falou isso, né? Quando o Senhor falou assim, haja dois grandes luminares, que Deus criou o sol e a lua, irmão, dá a impressão que a terra estava parada. Aí a partir daquele momento que o Senhor falou, a terra começou a girar assim, que ela anda assim, girando em torno de si assim, 1.700 quilômetros por hora. Só nesse momento que eu estou falando assim, ela já girou bastante para ela dar uma volta em 40 mil quilômetros, 40.075 quilômetros, ela dá a volta assim. Então a Terra vai girando assim, vai andando assim. Irmão, a Terra, para dar uma volta em torno do Sol, ela é tão maravilhosa, irmão, que ela corre. Só esse tempo que nós estamos falando aqui, a Terra está correndo a uma velocidade. Aí um cientista fala 110, outro fala, mas a grande maioria é 107 mil quilômetros por hora. A Terra está correndo. Ela está correndo assim e girando assim. Ela está girando assim e correndo. 107 mil quilômetros por hora. Essa é a grande maravilha que quando Deus criou, até hoje está acontecendo, e Deus fez tão perfeito, aleluia, glória a Deus. Irmão, a gente tem que dar glória a Deus nas grandezas que Deus faz, irmão. E quando Deus disse a luminar maior para governar o dia e a luminar menor para governar a noite, já foi dado todas as ordens. O mar já obedeceu a lua, e a terra dá aquela volta em torno do sol em um ano, irmão, e é uma coisa tão precisa, é tão preciso, que não dá diferença, irmão, porque enquanto aqui na nossa região, no Brasil, e uma boa parte aqui das Américas aqui, você completa meia-noite em alguns lugares, você completa meia-noite, começa a entrada do ano novo, já tem país que já entrou o ano novo, e é perfeito, mano, é coisa de minutos, é coisa de segundo, e desde quando Deus fez até hoje, não muda. Aleluia. E agora vem os estudiosos aí falar de efeito Big Bang. Mas que coisa mais linda esse efeito Big Bang, né? Ele estourou e essa terra continua rodando, não sai do lugar, o sol está lá girando em torno de si, às vezes ele dá alguma oscilação, alguma coisa, mas ele não está, e a terra dando volta em torno dela em um ano, e tendo as 4 estações, glória a Deus, isso andando desde a hora que ele falou, a luminar maior para governar o dia. Imagina a voz de Deus dizendo assim, e a terra já obedeceu o seu curso e começou a movimentar. E desde quando Deus falou até o dia de hoje, ela anda certinho durante um ano. Irmão, eu já estive vendo, é que ontem eu procurei para poder falar hoje, tem lugar que fala que é diferença de segundos e não sei quantos milhões de quilômetros. Eu marquei aqui, né? Eu marquei aqui a quantidade de quilômetros que ela dá volta em volta da Terra. A Terra dá volta em torno do Sol em um ano e é coisa de minutos. Então esse é o grande milagre
que está acontecendo até o dia de hoje, o grande e palpável e visto por todos, mas a maioria não dá valor, às vezes descrê desse Deus, e esse Deus é tão maravilhoso, glória a Deus, está aí feita, respondida as 7 perguntas, e ainda vou ter mais ainda, maravilhas que Deus fez. Agora vocês vão, como diz no mundo, se tocar, né? E vão começar a querer lembrar de mais coisas que Deus fez, que demorou, que teve mais, né? Então tá bom, Deus que abençoe, está respondida as perguntas, como eu prometi, e está aqui no YouTube, e vocês aproveitam para assinar embaixo e se inscrever no meu canal, que se Deus quiser nós vamos fazer mais explanação sobre a palavra, nós vamos estar aqui, por aqui sempre, e por favor, se inscreva aí no meu canal, clique aí no inscreva-se, se você quiser receber as notificações, clique no sininho também, aí você vai receber as notificações, e o que eu tenho a dizer é que muito obrigado, e que Deus abençoe a todos, os que se inscreveram no meu canal, e os que assistiram os meus vídeos, e que a paz de Deus, esse Deus que criou o sol desde lá do começo e até hoje, o povo de Israel viu maravilha, mas nós também estamos vendo até o dia de hoje, esse sol, essa terra rodando aí em torno do sol, numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora, e ela rodando em torno de si 1.700 quilômetros por hora, rodando aqui e andando. Ela vai rodando e andando. É igual você pegar uma bolinha e botar ela num estilingue assim e jogar longe. Aquela bolinha vai andando e girando. Vai embora. Esse é o Deus que nós fez. O Deus das maravilhas, o Deus que opera milagre, e o milagre que você está vendo, e o milagre que eu estou vendo, e o milagre que eu estou sentindo. Que a paz de Deus, com as suas maravilhas, e com a força que Deus dá no teu coração e na tua vida, para Deus operar para você. E o Deus que fez é o Deus que faz, é o Deus do ontem, o Deus do hoje, o Deus eterno, o sempre eterno Deus. Aleluia, glória a Deus, bendito é o Criador eterno.